Paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais uma EBD Online. E hoje nós vamos, aqui na lição, a lição de número 9, falar sobre a igreja e o sustento missionário. É importante nós lembrarmos que desde a lição de número 6 estamos falando sobre sustento, sobre o cuidado, sobre o envio de recursos, sobre a obrigação da igreja, sobre a oportunidade do missionário estar trabalhando. E aí nós vemos Paulo, que dentro do ambiente de Corinto, dos coríntios, diante da igreja de Corinto, trabalhava o contexto dele com Filipos, com a igreja de Filipos, junto aos filipenses, onde ele era cuidado, abraçado, sustentado, mas em tudo nós estamos vendo a necessidade de falarmos dos recursos que precisam ser enviados, que precisam ser investidos, que precisam ser aplicados na obra missionária e nos missionários e suas famílias para que eles possam realizar essa grande obra do Senhor. Em especial, aqueles que estão trabalhando entre os povos não alcançados na missão transcultural até os confins da terra, que é o tema da lição desse trimestre. Então nós chegamos aqui mais uma vez falando, nós vamos fazer uma aula bem rápida. Nós estamos falando sobre a questão do sustento. Só que para nós observarmos o que o pastor Wagner Gabi está tratando nessa lição, nós vemos ali, ele já comentando no final, dentro da frase de Hudson Taylor, que foi missionário na China, que a obra de Deus ela é feita segundo a vontade de Deus, jamais terá a falta dos recursos de Deus. A obra de Deus que é feita segundo a vontade de Deus jamais terá a falta dos recursos de Deus. Deus, ele arca com a responsabilidade. Tem um ditado por aqui que diz que quem dá a direção traz a provisão. Sim, Deus, ele cuida, E então nós vamos chegar dentro desse ambiente da cidade de Filipos, Nós vamos ver ali a partir do capítulo de número 16 do livro de Atos, Paulo tendo uma revelação de noite de um homem que falava: passa a Macedônia e nos ajuda. E ali nós vamos ver ele chegando na cidade de Filipos, que recebe esse nome por conta do pai de Alexandre o Grande, sim, que foi o conquistador daquela cidade que era uma cidade extremamente importante ali na região Macedônia, e em especial porque ela estava posicionada de uma forma privilegiada no contexto geográfico entre a Europa e entre a Ásia, uma cidade que tinha ali muitos recursos, uma cidade importante para aquela obra que iria ser desenvolvida ali a partir da chegada do Evangelho na Europa. Eu me lembro, e é importante a gente reforçar isso, eu me lembro da nossa estadia em Uganda. Muitas das vezes você para pensar, mas para que eu vou ficar em Kampala, a capital ali de Uganda, se aqui já é evangelizado? Mas dentro de Kampala tinha refugiados que estavam lá dentro. Dentro de Kampala tinha pessoas que estavam vindo das vilas. Dentro de Kampala tinha pessoas que precisavam ser capacitadas teologicamente. Dentro de Kampala você tinha uma melhor hospedagem. Dentro de Kampala você tinha um pouco mais de estrutura para poder ir aos campos de refugiado, ir às vilas, ir aos povos não alcançados. Então é importante, quando pensamos em obra missionária, nós temos um contexto dessa estratégia de logística para o desenvolvimento. Isso acontece, eu citei o exemplo de Uganda, mas isso acontece em vários outros lugares, onde os missionários eles ficam, montam a base e a partir daquela base vão desenvolvendo os seus trabalhos. E assim também Paulo, ele ampliou o chamado, ampliou o alcance, ele realizou o chamado que Deus tinha para ele ali na Europa, a partir da igreja de Filipos. Você lembra da história? Ele chega, as mulheres ali estão orando e Deus vai fazer uma obra extraordinária, uma moça liberta, e sempre que há libertação, o inferno se levanta. Nem todo mundo quer ver o outro liberto, o outro feliz, o outro na bênção, o outro com Deus. Tem gente que perde com isso, e aquela moça, ela era fonte de lucro para homens maus naquela cidade. Isso vai gerar a prisão de Paulo e de Silas, mas Deus, ele foi mostrando mesmo em meio ao sofrimento, ou seja, uma obra
que começou com angústia, que começou com sofrimento, que começou com manifestação e libertação, começou com transformação de vida, mas ainda assim gerou prisão, gerou angústia, gerou uma surra que aqueles homens tomaram, mas eles estavam adorando e orando, e houve um grande terremoto a ponto de Deus, através daquela situação, alcançar mais uma família, a família do carcereiro. Então, assim, a obra em Filipos, a obra missionária, ela é cheia de manifestação do poder e da graça de Deus. E assim foi também na cidade de Filipos, uma cidade que viu uma obra crescer em meio à dor, mas manifestação de poder de Deus. Eu lembro de Jesus, né? Ele está ali na casa de Simão leproso, diz um evangelista, o outro Simão que era fariseu, enfim. E ali Jesus faz uma pergunta para ele assim: quem mais amou? E o questionado vai responder: aquele que mais foi perdoado. A igreja de Filipos visualizou muito da graça e do amor de Deus e, portanto, ela entendia o que havia lhe sido proporcionado, esse amor que lhe havia alcançado, essa graça que havia sido depositada sobre eles, e eles não iriam perder a oportunidade, o privilégio de participar dessa obra que Deus estaria fazendo, em especial ali através da vida de Paulo, e por isso eles com alegria investiam tanto na obra que seria feita pelo missionário, o apóstolo Paulo, né? Então nós vamos ver que a carta que Paulo está escrevendo aos Filipenses, eu falei um pouco do nascimento da igreja, e agora nós vamos entrar no contexto da carta. A carta, ela mostra, desde o capítulo número 1, eu sempre tenho tratado isso, eu já tratei disso em outras aulas, que ele fala: não se entristeça pelas minhas prisões, porque toda a guarda pretoriana ouviu falar do Senhor, né? Então a carta mostra a alegria de Paulo e a gratidão aos filipenses, né, por poder contribuir para a obra que Deus estava fazendo através da vida dele, o sustento que eles estavam enviando, não só uma vez, né, mais de uma vez para a vida de Paulo, né, ainda que Paulo estivesse preso, ainda que em meio a aflições e angústias, o estímulo à alegria que ele está enviando, aquela carta estimulando os filipenses a regozijai, mais uma vez eu vos digo regozijai, porque Paulo também estava tendo um gozo que não estava relacionado às coisas dessa vida, mas está relacionado a estar no centro da vontade de Deus e obediência a Deus, fazendo aquilo que Deus quer para a glória do nome do Senhor, nosso Deus, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então é o nosso Deus, né, o Deus de Paulo, aquele que ele cria, aquele que ele pregava, aquele que ele vivia, nele ele se movia através e para a glória dele, segundo as suas riquezas. Não é a riqueza do homem, não é a riqueza do banco, não é a riqueza dos investimentos desse mundo, não tem riqueza maior do que as riquezas de Deus, que são, sendo que o nosso Deus é insondável, elas são ilimitadas, porque Ele é o dono de todo o universo, o dono de todas as coisas. Então, o nosso Deus suprirá, segundo as riquezas dele, todas as nossas necessidades. Deus não vai dar o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, atendendo tão somente às nossas expectativas, mas aquilo que é necessário, ele há de suprir. Isso que é uma promessa não só para o missionário, não só para quem está fazendo a obra, porque quem está falando isso aqui é o missionário, acerca daqueles que estão investindo. Então Deus, ele é aquele que arca, né, com a responsabilidade a partir do momento que os seus servos, os seus filhos, entendem a importância de investir naquilo que é prioridade, que é a obra missionária, o alcance dos povos não alcançados para a glória do nome do Senhor Jesus, né? A verdade prática diz que o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores, né? Então, assim, é um investimento, né? Não é uma dívida, não é uma perda,
não é um gasto, não é um débito, é um investimento. Esse investimento não é como os investimentos desse mundo, onde as pessoas simplesmente esperam o retorno, mas por certo é um investimento seguro, onde há de se colher na eternidade tudo aquilo que foi semeado nessa terra. É claro que Deus, por misericórdia, que sempre nos concede mais que merecemos e precisamos, Ele também nos traz, muitas das vezes, por misericórdia, para louvor do nome dele, ele nos traz um feedback momentâneo, ele nos traz respostas, ele nos traz colheitas, ainda que não mereçamos, a partir daquela semeadura que fizemos, né? Então nós temos aqui o texto de Filipenses, maravilhoso, o texto de Filipenses 4, que muitas pessoas distorcem ao seu bel prazer, né? Para falar que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dar uma lida aqui, é importante para a gente entender o contexto. Nós estamos falando sobre Filipos, essa igreja que investia com amor, investia com deliberalidade, com generosidade, investia segundo a vontade de Deus, né? Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Paulo está se alegrando porque as pessoas não esqueceram dele. Isso foi demonstrado nas ofertas, mas foi demonstrado também no envio de Epafrodito para cuidar e saber como é que Paulo estava, né? Porque a igreja de Filipos não se preocupava só com enviar dinheiro, não é só mandar dinheiro, não, tem todo um contexto que envolve. Então Paulo está se alegrando, se regozijando só dos filipenses terem lembrado dele. Como é importante você lembrar. Ei, manda uma mensagem para o missionário da tua igreja, pergunta se ele está bem, fala que está orando por ele. Se tem algum irmão que você conhece que está no campo, seja aqui nos Estados Unidos, seja lá no Paraguai, na Argentina, seja lá na África, na Europa. Um grande abraço para o nosso amigo missionário Flávio, está começando a visualizar uma possibilidade de trabalho na Albânia. Tem o pastor Renato que saiu do Paraguai, está lá na Espanha. Então, assim, manda uma mensagem, manda um abraço, né? O nosso amado amigo Aparecido está trabalhando em Concórdia, na divisa já com o Uruguai, ali na Argentina. Manda um abraço, estou orando por você. Se você puder, manda uma oferta. Mas assim, mostra que aquela pessoa ela é importante para você, ou pelo menos lembra ela que você não esqueceu dela. Isso é extraordinário, né? Não digo isto por necessidade. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Lembre, missionário não está pedindo, desesperando. O missionário está compartilhando as necessidades, como a Bíblia fala, compartilhar com os santos as vossas necessidades, necessidades dele, necessidades da família dele, que estão ali na obra, e necessidades da obra, mas ele não vai pedir por causa da necessidade, porque em si a gente sempre aprende a lidar com o que tem, a ser grato, né? Ele vai continuar aqui falando, a contentar-me. Quem está no campo missionário, muitas das vezes ele tem um contato com a realidade, o choque de realidade, às vezes um pouco grande, seja na África com extrema pobreza, seja aqui nos Estados Unidos com extrema vaidade, com extremo excessos de coisas desnecessárias. Então a gente tem um choque com a realidade e você acaba sendo conduzido de uma forma muito intensa aquilo que vale a pena e aquilo que é verdadeiro, que está relacionado à palavra de Deus, né? Eu falei há uns dias atrás do texto de Isaías: por que gastais com aquilo que não é pão? Nós somos convidados a voltar, né? Então e isso traz um contentamento, porque quando você bota o pé no chão, você não cria muitas expectativas, e não criando muitas expectativas, você não se frustra muito, então você está satisfeito em Deus. Para a glória do nome do Senhor, você está satisfeito com as oportunidades que tem de vivenciar aquilo que está vivenciando, né? Então, e por isso a gente sempre convida as pessoas, mesmo que você não tenha um chamado missionário, se você conhece alguém, busque saber mais sobre os projetos. Se você tiver oportunidade, vai lá visitar. Isso vai te trazer uma realidade do reino de Deus de pouco diferente do que a gente muitas das vezes é acostumado a ver entre as quatro paredes, né? Eu sei estar abatido, mas também sei ter abundância. Ou seja, eu sei ter falta, mas também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou
instruído tanto a ter fartura como ter fome, né? Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tornar parte da minha aflição. Ele está se alegrando, né? Porque os filipenses lembraram dele, mas ele também está, de fato, isso que vocês fizeram é importante. É bom para vocês tomarem parte da minha aflição. O mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar que a igreja é um corpo. E quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Mas parece que a igreja está anestesiada, que ela não consegue sentir a dor do outro. Nós muitas das vezes nos esquecemos da igreja perseguida, nos esquecemos daqueles que estão gemendo em lugares onde muitas das vezes nós, no nosso conforto, não passamos por nenhuma necessidade e por isso nós nos damos o luxo de achar que aquilo não tem nada a ver com a gente. Não, fizestes bem, Paulo está lembrando os filipenses, em tomar partido na minha aflição. Bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão vós somente. Então, Paulo está vaticinando a eles ali, agradecido pelas ofertas e falando, olha, de fato, só vocês mesmos que se preocuparam e se comunicaram comigo no que tange a dar e a receber, né? E eu louvo a Deus pela vida de vós, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário. Então não foi só uma não, me mandaste o necessário a Tessalônica. Então tem um contexto de Tessalônica e tem um contexto de Paulo preso, que segundo alguns historiadores, a igreja de Filipenses também estava sustentando ali o missionário. Não que procure dádivas, veja bem, foi uma e outra vez, então não foi só uma vez só não. Vou mandar o missionário lá e tá tudo bem, depois eu não quero saber disso mais não. Não é assim não. Não que procure dádivas. Bem, Paulo não está buscando coisas para si, ele procura o fruto que aumente a vossa conta. Ele sabe, Paulo sabe o segredo, olha a chave aí. Não, investir em missões é mexer com a prioridade do céu. Deus não deve nada para ninguém, ele sabe que isso vai vai aumentar na conta de quem está investindo, vai aumentar o fruto. Isso aquele que planta colherá, não tem como. Vocês lembram do contexto dos moravianos, né? Que investiam ali mais de 60%. Alguns dizem a história do dono da Colgate, que é Colgate inspirado em Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. Ele era um cristão, ele investia 90% que ele ganhava, ficava com 10%. E isso só fez ele crescer. Toda igreja que cresce, ela cresce porque ela está buscando investir em missões. Isso é muito sério, é a base da igreja, né? Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, e depois que recebi de Epafrodito e o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. É como uma oferta de adoração a Deus, ali, algo com um sacrifício que estava sendo queimado. Fruto do trabalho do crente, do esforço, da dedicação, as economias que são investidas ali. E Paulo está falando, olha, obrigado. Vocês não só me concederam uma bênção, como me encheram de bênçãos. Eu estou satisfeito, eu estou abundando, né? E um pouco mais à frente a gente vai ver a necessidade que essa oferta ela seja contínua e que ela não seja só ali dentro das necessidades, mas que ela alcance ali um pouquinho a mais para alguma outra demanda que possa surgir, né? Pois o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, né? Ele vai suprir em glória primariamente, porque as bênçãos elas alcançam o ambiente espiritual e se materializam em nossas vidas. E tudo isso só acontece porque acontece por intermédio de Jesus. Sim, através de uma vida de comunhão com Cristo, que eu entendo a vontade de Cristo, que eu me rendo a mim mesmo, diminuo, morro para que Ele cresça e viva em mim, e comunhão com a vontade dEle, Ele respalda e Ele cria os contextos, e sim, por Ele as riquezas, sim, aquelas
aquelas riquezas que vêm da glória, que vêm da parte de Deus, que vem, vai suprir todas as nossas necessidades. Então Deus, por quê? Porque em Cristo, né, através de uma comunhão com Cristo, para a vontade, realização da vontade de Cristo. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada toda a glória para todo sempre. Amém. Em tudo dai graças, em tudo rendamos glórias a Deus. Então, nós vimos aqui o contexto, né, desse texto. Eu tentei explicar um pouco porque a gente está falando de oferta desde a lição de número 6 e, de fato, irmão, parece que é repetitivo, mas não é. Olha aqui para mim, presta bastante atenção. É porque as pessoas não investem. É porque as pessoas não querem colocar a mão no bolso para poder vivenciar esse privilégio que é participar do avanço do reino de Deus, do crescimento do reino de Deus, que acontece também por intermédio dos missionários. Não eu vou investir só aqui, eu já dou meu dízimo, eu já dou minha oferta. Não, você tem que fazer, você tem que ser a obrigação nossa, mas nós não fazemos só por obrigação, mas com alegria, nós damos com alegria, né? Então volto a dizer que missões, missionários, nações, povos não alcançados, não é despesa, é investimento. E investimento, muitas das vezes, a longo prazo, né? A eterno prazo, vamos dizer assim, que ainda que se não se colhe aqui, por certo, na eternidade vai se colher. Esse sustento que ele vai ser enviado, a contribuição, a ajuda, ele tem que ser feito com alegria, conforme está escrito em Filipenses 4,15, né? Dar com alegria, com a satisfação, né? Imagina o privilégio de poder compartilhar da alegria de alguém de ter acesso a alguma coisa. Eu me lembro de um irmão daqui dos Estados Unidos que enviou um recurso para comprar os uniformes das crianças. A outra irmã que deu para a irmã que estava conosco lá um recurso. Nós compramos os sapatos das crianças. Isso assim, as crianças jubilavam, elas estavam alegres e você estava ali participando disso. Não só você, o Diego, que estava ali com a Vanessa, com a Tereza, com as outras pessoas envolvidas. Não. Você que investe, você que ora, você que está se preocupando com isso, com a movimentação do reino de Deus que está acontecendo por intermédio dos missionários. Esse investimento, ele precisa buscar um planejamento. A igreja ela precisa conhecer das suas finanças, né? Eu volto a dizer, pode-se fazer e buscar recursos extras, um carnê, uma feira missionária, venda de comidas, venda de bazar, de roupas, enfim, parará, investimentos externos, empresários, mas é necessário que também haja uma porcentagem do caixa da igreja, de onde sai de dízimos e ofertas, para investir em missões. E a igreja ela precisa pesquisar sobre o lugar onde o missionário vai, saber sobre um pouco a cultura onde o missionário vai estar inserido, porque isso também vai modificar, vai interferir nos gastos, né? Qual é a moeda corrente, quais são os hábitos, os costumes, quanto que custa um aluguel, o que precisa de segurança, de logística, de locomoção, né? Precisa entender todas essas coisas, né? Jesus chega a falar que se você for para a guerra, antes pede paz para você não sair derrotado. Você vai construir uma casa, vê se você consegue terminar, para que depois não pare no meio do caminho. Então a gente tem que pensar nisso, tem que planejar. O planejamento do homem é Deus que confirma, mas é necessário planejar. Eu conheço uma família que foi para o campo missionário e tudo que eles planejaram não foi cumprido. Por quê? Porque na véspera de serem enviados entrou uma terceira pessoa na liderança do projeto e ali modificou muitas das ideias, e aquilo que tinha sido combinado de boca, né, até feito alguns relatos no computador do missionário, se perdeu. Por quê? Porque não foi feita uma ata, porque não foi feito um documento,
e ficou na força das palavras. E as pessoas esquecem, as pessoas passam por limitações, as pessoas mudam de ideia, enfim. Então é bom ter essa organização, ter esse planejamento. Isso precisa ser adaptável de tempos em tempos, de acordo com as necessidades dos missionários, a necessidade do campo, a necessidade da obra, do lugar onde as pessoas vão estar e, se possível, sempre que se possível, colocar em papel, até para que seja preservado os relacionamentos, para que não fique falando, você falou isso, você falou aquilo. Não, vamos organizar e planejar, porque isso minimiza os problemas, né? Meu pai falava que combinado não sai caro, e é uma realidade, e às vezes a gente paga o preço à toa, sem necessidade, né? Então nós vamos ver que cumprir o combinado previamente, né, é algo. Planejamento é coisa de gente madura, né? E ali nós vamos ver que Paulo está falando, eu já aprendi a me contentar, buscar a madureza, a maturidade, pela experiência, pela prática, pela aplicação do conhecimento adquirido, né? Então nós vamos ver que isso tudo é muito importante e que a gente não pode colocar de lado as demandas, as realidades dos missionários, as realidades de cada país, as realidades socioculturais, né? Cada etapa dos projetos que vão ser desenvolvidos, que a gente agora estamos em Work Mission. A Tereza no final de semana trabalha e enquanto a semana ela fica com as crianças e eu estou trabalhando para conseguir manter o sustento, a logística da casa, entre tantas outras demandas que tem, né? E o momento é de buscar a documentação, de buscar a estruturação, tudo precisa de carro, ela está sem o meio de se locomover, está um pouco presa. Estou citando um exemplo para a gente entender os momentos. O momento agora é um momento de adaptação, é um momento de entender a cultura, de aprimorar o idioma. No caso, a gente precisa crescer muito ainda para depois aprimorar, aprender muito ainda. Então, são uma série de fatores e de etapas dentro do projeto. Vai ajudando as comunidades que já existem para futuramente, se assim for da vontade do Senhor, estar implementando um trabalho, plantando uma igreja também dentro de um lugar onde não haja ou que não tenha força substancial, né, como é o caso dos 2-3% de presença evangélica. Isso é muito importante, né? E aí nós vamos ver que Deus cuida, né? Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, estamos trabalhando, tem gente que está orando por nós, tem gente que está investindo também, e Deus está cuidando dessas pessoas. As pessoas trazem os testemunhos, né, do investimento que elas estão fazendo, não só na gente, mas em outras frentes missionárias, e que isso traz bênçãos para elas, né? Porque Deus cuida daqueles que investem na obra, né? Os filipenses não eram pessoas abastadas que tinham muito, mas eles estavam ali investindo, né? Sempre volta, né? Aquele ditado popular diz que a missão é feita com a promessa do rico e com o recurso do pobre. Ali, ó, sempre gotejando, né? Assim como a graça e a glória de Deus que Ele vai depositando devagar, em partículas, em etapas, porque senão a gente também não aguenta. De modo que assim o Senhor iria suprir, né? Pois o foco estava suprir as necessidades dos filipenses, pois o foco estava na realização da obra de Deus, né? No tópico de número 2, eu estou fazendo um apanhado geral, fazendo alguns comentários aleatórios. Eu tenho certeza que você tem acesso à revista, que você já leu a revista, que você já viu várias aulas, tem muitas aulas boas aí na internet, né? O canal EBD, a Academia dos Pregadores, o Murilo do Obra Jaula, tem o pastor Jonas Nascimento, tem uma galera muito legal aí que está fazendo aula, o pessoal lá do Recife, o pastor Carandiru lá de São Paulo, Caramuru, muita gente boa comentando, o próprio Ciro Zibordi. Então eu tenho certeza que você já está buscando aí materiais para dar aquela aula de excelência no domingo, mas se a nossa aula tem contribuído de alguma forma para você também, deixe o seu curtir, o seu gostei, escreve aí no canal, o canal é novo, nós tivemos que fazer um novo canal, pois perdemos todo o nosso conteúdo passado, e essa aula tem o objetivo tão somente de agregar o conteúdo, de trazer algo além, a mais, para poder você assim estar ministrando uma aula com excelência, né? Então nós vamos ver aqui
como falamos no tópico 2, o sustento precisa ser de acordo com a realidade do missionário e de suas demandas, a realidade onde ele está inserido, né? E cada país, cada etapa, cada momento do trabalho vai exigir esforços diferentes e investimentos também diferentes, né? Precisa fazer o contrato, como nós falamos, e o propósito também tem que buscar levantar orçamentos para que assim as pessoas saibam das demandas e depois também o missionário tenha uma facilidade de vir ponto a ponto dentro daquele orçamento, prestando contas, né, já que foi investido um recurso, prestando contas do trabalho que está sendo feito, da onde foi investido o dinheiro que foi enviado, né? Porque também tem a estadia, a locomoção, a alimentação, estudo dos filhos às vezes, isso tudo precisa ser reportado, isso tudo precisa ser documentado, isso tudo precisa ser compartilhado com a igreja, compartilhado com a liderança, em relatório, em conversas. Não é só o relatório, é só enviar um papel falando sobre o que está fazendo, não. É no diálogo, às vezes, hoje com a facilidade da internet, né, como nós falamos em aulas passadas, tem que ter o contato de pessoas, né, com seus líderes ali, ainda que muitos líderes não respondam, o missionário tem que buscar se relacionar e a liderança também tem que buscar se relacionar com o missionário, né, que muitas das vezes, ainda que esteja cercado de pessoas, ainda que esteja num lugar aparentemente muito bom, ele está se sentindo sozinho, ele precisa de um cuidado pastoral, de um cuidado da amada igreja que o enviou. Então nós vamos ver que o sustento precisa vir de forma organizada e também periódica, constante ali, ó, né? Se comprometeu, vai até o fim. Nós conhecemos uma família que voltou do campo missionário e o propósito era até dezembro, mas o sustento deles foi cortado em setembro, porque eles voltaram em julho. Tiveram um problema com a instituição e o sustento foi cortado tanto pela instituição que tinha prometido, quanto pela igreja que tinha enviado, né? Não, você voltou, você já tem um tempo aí para você poder trabalhar, então você se organizar e agora você vai trabalhar, vai cuidar da sua vida, não, beleza, mas se for combinado, vai até o final daquilo que foi combinado. Isso é muito importante, né? Esta é uma resposta, o sustento precisa vir de forma organizada e periódica e ser regular. O sustento que os filipenses mandavam e aqueles que enviam recursos para a obra missionária para os missionários é uma resposta dos salvos em Cristo Jesus. As pessoas que de forma voluntária contribuem para o avanço da proclamação do Evangelho, tendo em vista que foram alcançados e busca ir além do básico, tendo em vista os imprevistos. Pessoas ficam enfermas, pode haver guerras, pode haver fome, pode haver limitações. Um caixa eletrônico num campo missionário é um problema. Se o cartão fica preso lá dentro, dá um trabalho terrível. Se você anda às vezes 1 hora para poder chegar no caixa eletrônico, não tem dinheiro no caixa eletrônico. E se às vezes não tem nem o que sem dinheiro, dependendo da gestão, fica até sem dinheiro para comer. Então, assim, são situações das mais simples, né, mas que criam uma dificuldade, né? Como a gente não tinha um carro lá em Uganda, só citando um exemplo, você tinha que pegar o mototáxi, que era mais barato, ou quando saía em família numa situação bem específica, pegava o Uber, que ainda é mais barato que no Brasil, né? Mas as estruturas logísticas, quando nós chegávamos no Paraguai, para poder chegávamos em Foz do Iguaçu e tinha que ter uma logística de alguém para buscar, ou então descobrir qual era o ônibus que fazia a transição até passar para a fronteira, Cidade do Leste, para depois ir para pegar outro ônibus para poder chegar lá em Mingaguaçu, onde seria realizado o trabalho, ou pegar para o outro lado, para a Argentina. Tudo isso precisa ser contabilizado. Vai comer no aeroporto? Vai ter que dormir em algum lugar? Vai. Você vai voltar lá da África, você vai parar onde? Vai ficar 24, 30 horas na África do Sul, volta de Moçambique, você tem que parar em algum lugar, tem que ter um lugar para você dormir, aí você vai ter que ter alguma coisa para você comer. Tudo isso, a gente fala de básico, citando exemplos de viagens curtas que às vezes a gente fez, né, só para poder ilustrar, né, as questões do que esteja logística e que precisa ser pensada mais, né,
Às vezes o missionário precisa levar o filho no médico, às vezes precisa tem gente da comunidade que está comendo na casa dele, a comida dele, que é a partir do recurso que a igreja manda. Então todas essas coisas precisam ser pensadas também. Então elas precisam chegar até o seu destino. E se tiver um propósito, ela precisa ser comprovado que foi realizado o uso do dinheiro segundo o propósito. A igreja não pode abandonar o obreiro diante de qualquer dificuldade ou necessidade. Às vezes a gente fica até sem ter o que falar, mas assim como Corinto não abraçou a Paulo, muitas das vezes os missionários não são abraçados pela igreja onde chegam, ou a sua família não são abraçados, né, são rechaçados, enfim. Mas também tem gente que envia e abandona. Não, eu vou ter que construir uma salinha aqui, eu vou ter que comprar o templo. Não, agora o dólar subiu. Então para que enviou o missionário? Então para que se comprometeu, se emocionou e se deixou levar pela emoção a fim de se comprometer com alguém que, contando com aquela ajuda, porque olha, veja bem, no contexto de Paulo ali, já fica claro que a obra missionária ela acontece em parceria. Quem está lá na frente, ele precisa da ajuda de quem está orando e sustentando. E quem está orando e sustentando está fazendo um grande trabalho também, porque está criando a oportunidade, quem está lá na frente, fazer o que precisa ser feito. Então é uma parceria, não existe, né? A obra de Deus não se faz sozinha, nem Jesus fez tudo sozinho, ele tinha ali os seus discípulos, né? Então a igreja ela não pode abandonar o seu obreiro no campo, né? Na obra. E ali no tópico de número 3, dentro do contexto da igreja de Filipos, nós falamos bastante sobre Filipos, sobre essa alegria que eles tinham em doar. Tem um contexto também do outro lado, dos coríntios, que eram soberbos, que eram egoístas, vaidosos, segundo as suas vãs filosofias, olhavam somente para si, não conseguiam enxergar a demanda que estava ao seu redor, mas que Paulo vai falar na frente que eles depois com dificuldade, separa aí, que quando eu chegar eu não quero ter que falar com você sobre dinheiro, não, e eles vão fazer o que precisa ser feito, né? Jesus chega até a fazer uma pergunta, né? Tem 2 filhos, e o pai fala, meu filho vai, e ele diz eu vou, mas não vai, e o outro fala, não vou não, mas vai. Qual que agrada ao pai? Os coríntios deles lá na frente, depois ainda que Paulo não precisasse padecer tanto, não precisasse trabalhar tanto para se sustentar, ele podia se dedicar esse 1 ano e meio aproximadamente que ele ficou ali, os 18 meses, levantando tendas e também pregando o evangelho aos sábados, ele podia estar se dedicando cada vez mais. Mas nós vamos ver que nem sempre é assim, né? Enquanto em outros momentos ele teve ali o suporte da igreja de Filipos. Mas não eram só uma igreja que estava investindo, né, na vida de Paulo, não era só uma igreja, uma instituição que estava investindo na vida de Cristo, pelo contrário, né, eu trouxe alguns versículos aqui, que a revista está tratando, dentro do contexto de Lucas 8, de algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Então, nós vamos ver que essas mulheres serviam com os seus bens, né? Elas estavam contribuindo em gratidão àquilo que o Senhor Jesus tinha feito com elas. Elas estavam contribuindo para que o milagre que aconteceu na vida delas transcendesse a elas e alcançasse a tantos quantos mais, porque quando você investe na obra evangelística e na obra missionária, como aquelas mulheres investiam na vida de Jesus, você está permitindo que Jesus faça mais coisas a mais pessoas e que o Senhor seja anunciado a ainda mais pessoas que vão ouvir da palavra da esperança, da salvação que há
em Cristo e vão ser libertas da condenação futura. Então tudo isso é maravilhoso, nós precisamos sim investir, né? E aquelas mulheres ali, ó, a figura de Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Herodes era um representante do Império Romano, então aquela mulher tinha ali os recursos, ela tinha acesso aos recursos e ela estava agora disponibilizando isso a Cristo para o ministério dele. Extraordinário. Tem ali, 2 Reis ainda, a figura daquela mulher que disse para o marido: ó, tenho observado que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus, vamos fazer para ele aí um quartinho, né, e botar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que quando ele vier a nós, para ali ele vai ter um lugar para se recolher. E assim fizeram um espaço para o profeta, né, descansar. Também a mulher, a viúva de Sarepta, que não, eu vou só ter esse pouquinho de farinha e de azeite aqui, eu vou fazer um pão para comer e morrer. Não, ninguém vai morrer não. Prioriza a obra que ninguém vai morrer não. Né? Ainda em Atos 5, tinha um contexto da figura de José, chamado Barnabé, né, que tinham ali umas herdades, e ele vende aquelas herdades e deposita aos pés dos apóstolos, para que depois de depositar aos pés dos apóstolos, não é igual as igrejas neopentecostal faz não, tá? Pelo amor de Deus, que vai chamar você para poder vender sua casa e botar lá no altar. Não, para eles comprar carrão, comprar avião, até que muitos missionários têm, de fato, fazem um trabalho interessante com essa área, mas é avião de luxo, é carrão de luxo, é fazenda, é boi, é gado, é tudo pro bem-estar e pro desfrute deles, né, na verdade. Deposita aqui, dá sua oferta, faz seu voto. Não é por aí, não. Aqui os discípulos, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Então, o que Barnabé está fazendo? Ele está proporcionando a oportunidade de que todos continuassem tendo tudo em comum. Então ele vai disponibilizar do que ele tinha para toda a igreja, a figura de Barnabé, né? São assim como aquelas mulheres, assim como também aquela família que fez para o profeta um lugar para o seu repouso. Então nós vamos ver que a igreja de Filipos, ela enviava o recurso, ela criava os contextos, mas ela também buscava cuidar, saber qual era a demanda, a necessidade do apóstolo Paulo, né? Nós chegamos aqui numa breve passagem, comentando de uma forma até superficial, mas tentando trazer uma perspectiva diferente para agregar, né, no seu estudo, na sua pesquisa, na aula que você está desenvolvendo aí, que vai compartilhar lá com os seus estudantes, né? Você que às vezes é um estudante, ama a palavra, está aí querendo crescer na graça do conhecimento, nós esperamos poder ter te ajudado nessa noite, né? Nesse dia aí que você vai estar vendo a aula para estar depois junto com seus irmãos nas suas igrejas locais. O contexto da conclusão vai dizer para nós bem assim: nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias e literatura e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Que Deus possa nos ajudar a multiplicar o talento. Tem gente que prefere esconder, tem gente que prefere guardar, tem gente que só pensa em comer a semente, mas tem semente que precisa ser semeada. Que Deus ajude a nos multiplicar o talento para que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Eu te espero na semana que vem. A paz do Senhor.